Boa noite, Geise. Boa noite a todo mundo que está participando aqui dessa live. E eu queria começar te agradecendo, né, por topar participar. E você é uma fofa sempre, desde que eu te Eu que conheci. agradeço. E então eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Geise, eu sou arquiteta, formada pela Unesp Bauru, tenho mestrado em arquitetura e construção pela Unicamp e doutorado em planejamento urbano e regional pela USP. E sou, né, professora universitária. Ah, legal. E eu queria também falar para vocês que a Geise, além de ser minha professora, ela foi minha orientadora do trabalho final de curso, né, da graduação. E foi um prazer, porque ela foi, assim, maravilhosa e vai ficar marcada, né, por toda a minha vida, Ah, que porque o bom. seu nomezinho vai estar lá e no meu coração também, porque foi muito Ah, especial. Você colaborou muito, você que me conduziu até a minha formação. Isso é bem especial para mim. Tenho fico muita feliz. gratidão por você. Então, vamos lá para a gente falar sobre um assunto que eu adoro, né, que é urbanismo, espaços públicos, né? Eu acho que muita gente tem dúvida sobre o quanto que o espaço público ele é importante, né, nas nossas vidas. Às vezes passa até assim despercebido, né? Muitas vezes a gente não nota o espaço público, mas eu acredito que depois dessa conversa muitas coisas vão ser esclarecidas e as pessoas talvez prestem mais atenção, né? E eu acho que quando a gente começa a conhecer essa importância, a gente começa a exigir também, né, que eles tenham uma qualidade e, enfim, eu gostaria que você começasse então falando dessa importância que o espaço público tem na nossa vida. Bom, o espaço público, é como você falou, né? A gente, às vezes, a gente não presta atenção, mas ele é de suma importância. Muito tempo ele foi esquecido, né? Às vezes ele só existia, mas ele não era planejado. Depois, quando ele começou a ser planejado paisagisticamente, né? Ele começa a ficar a ser um espaço, né? Mais particular. Então, só a classe social mais alta é que acabava tendo esse espaço, né, de convivência do ar livre com a natureza, mas eles ficavam normalmente confinados nos jardins. Né? Então a gente tem aí muito, começa, né, no Renascimento, mas no Barroco ele vai acontecendo esses jardins particulares, né? Porque a cidade, que era uma malha medieval, ela não tinha muito esses espaços vazios. Ele tinha, na verdade, que não tinha vegetação, que era um espaço da igreja, né? Ou espaço público, né? Do mercado ou da igreja, mas depois ele vai começando a passar para essa questão da natureza, com o espaço público, para os jardins particulares, e depois é que começa a se pensar nessa junção, né? Não no espaço público mesmo para todos. Mas muitos vão falar, não são todos, mas muitos vão falar que no modernismo, que é um dos movimentos que nós temos, que as cidades brasileiras elas seguem, né? O modernismo ele não pensava dessa maneira, né? Ele não pensava muito nessa questão do espaço livre junto com a natureza, né? Tem autores que vão falar que não teve nada. Entre 1930 e 80 não teve nenhum pensamento de espaço público pelos modernistas. E depois da década de 80 é que isso vai começar a se fortalecer. Outros já vão falar que não, que teve, que os jardins modernistas eles influenciaram nessa transição do espaço público.
Mas, assim, uma coisa que vale para nós hoje em dia, né, é dessa importância, porque a gente vê ainda resquícios dessa falta, né, de importância do planejamento público, do poder público, em pensar que os espaços públicos e verdes, eles são um elemento do planejamento. Né? Ainda não é pensado da importância desses espaços como deveria ser pensado. Sim, o que eu percebo, né, é que quanto, assim, parece que as cidades maiores têm um pouco mais de planejamento, né, com os espaços públicos. Embora alguns fiquem esquecidos e acabem se tornando lugares degradados, né, porque não se faz uma manutenção que é importante, né? Então, a gente vê, mas a gente acaba vendo em cidades maiores, maior número de praças, né, e lugares públicos de qualidade. Eu moro numa cidade de interior, é uma cidade pequena, e a gente praticamente só tem uma praça. Tem algumas pracinhas menores e tal, mas que também não tem muita manutenção. E aí tem uma ciclovia, mas ela é pequena, assim. Na verdade, as pessoas mais caminham do que andam de bicicleta, porque ela é de fato pequena, mas é um espaço legal. Então, assim, parece que as cidades menores não têm esse olhar para, né, para essa importância. Né? Às vezes, algumas cidades turísticas têm um pouco mais, né, esses espaços, mas eu noto que as cidades menores têm uma certa carência desses espaços. E eu acho que a gente também não cobra isso, porque a gente também não percebe que isso faz falta, né? Porque é muito importante a gente ter alguns lugares para a gente poder levar os filhos, enfim, para a gente passear e faz muita falta, né? Então eu gostaria que você Nesse falasse. Ah, pode falar. Você falou, né, de levar, porque nessa sociedade que a gente tem do consumo, ficou muito comum a gente só sair, principalmente nas cidades maiores, você vai passear ou você vai sair, você acaba indo para o shopping. Né? E aí, se você vai para um lugar onde é privado e onde é um local de compras, mesmo pensando que eu só vou passear, eu só vou lá, né, com a criança, mas não adianta, é um local que vai te fazer consumir, gastar dinheiro. Né? Então, ele não vai ser um espaço público, né, que todo mundo vai poder usar, mas é isso que todo mundo está usando hoje em dia, que não era para ser, que acaba dividindo também essa questão das classes mais forte e trazendo essa relação da educação das crianças, que o lugar interessante para passear é o local do consumo. E era para ser os lugares interessantes para passear realmente a praça, o parque, né? Você passear com a criança num espaço verde. Então, essa relação com o espaço, desde pequeno, com os shoppings, ela vai deturpando a relação do espaço público com a criança. E depois, quando ela vai crescer, ela já vai estar acostumada que quando ela quer passear, ela não vai para o espaço público. É o que a gente está acostumado, né? Uhum, sim. Por exemplo, a minha infância era rua, né? A nossa diversão era ir para a rua, a gente brincava muito na rua, né? Eu me lembro, assim, que se eu não estava na escola, eu estava na rua. Então, era muito isso, a gente brincava muito, né? E hoje, por conta da falta de segurança que a gente vive, as crianças não têm mais isso. A não ser que elas morem em um condomínio fechado, que tem um pouco mais, né, assim, de segurança, para as crianças brincarem, interagirem, né, nas áreas comuns, né, nas áreas de lazer. Mas quem mora em casa mesmo, né, eu não tenho coragem de deixar minhas filhas brincarem na rua, não tem condições, né? Não é a mesma coisa do tempo da minha infância. Mas eu acho assim,
super saudável, como você falou. Ao invés de levar para fazer um passeio no shopping, levar numa área verde, numa praça, num parque, né, que seja acessível para todo mundo, né? A gente vê em Campinas que tem o Parque do Taquaral, né? Como as pessoas frequentam o Parque do Taquaral. É um parque super importante, né? Que vão pessoas de todas as idades e que tem área verde e tem, né? Dá para você fazer diferentes atividades, enfim, é super importante. E essa questão, né, do shopping, realmente, essa geração de agora, essas crianças, é o lugar para passeio. E não poderia ser só isso, né? E, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, já aproveitando esse período que a gente está vivendo, né, da pandemia, que eu acho que vai, assim, mudar tudo, todos os costumes eles vão se alterar, né? A nossa vida, ela vai ter que ser repensada em todos os sentidos, né? Em relação à sustentabilidade, estilo de vida. E eu acredito que, assim, hoje nós estamos né, num certo isolamento, né? Gradativamente a gente vai poder sair, fazer algumas atividades, por exemplo, as praias já estão sendo reabertas em alguns períodos, né? Os parques parece que estão para serem reabertos, enfim. Então, tudo vai ser repensado. Eu acredito que o urbanismo também vai ter um papel, porque dizem que essa pandemia pode durar anos e podem haver outras pandemias. Então, o planejamento urbano ele vai ter que passar por esse processo, porque assim não é saudável para a gente nos mantermos assim tão isolados, né? Então, o espaço público, se ele tivesse uma estruturação para que a gente, mesmo nessa pandemia, pudesse manter o distanciamento social e frequentá-los, seria importante até para a nossa saúde mental, né? As crianças em casa. Eu ainda moro numa casa, tem uma área externa boa, mas, por exemplo, quem mora em apartamento não está podendo frequentar as áreas de lazer. Eu não sei como estão fazendo com os filhos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação dos espaços públicos com a pandemia. Você falou muito bem. É muito complicado você viver isolado. Eu falo por mim. Eu moro num apartamento pequeno, a minha varanda não pega sol. Então, faz quase 3 meses que eu não pego sol nenhum, que é péssimo. Né? E essa relação, e a gente não está podendo sair ainda no espaço público, né? Assim que realmente for diminuindo os casos, provavelmente os espaços públicos eles vão, né, se abrir, mas a gente tem que tomar algumas providências, pelo menos para agora, né? Eu trouxe alguns casos, eu não sei se eu vou conseguir passar a imagem, eu coloquei uma imagem tão bacana, eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, aqui é filtro. Não tem o botãozinho aqui. Acho que eu não vou conseguir. Não tem um botãozinho que era para ter das imagens. Bom, infelizmente, acho que eu não vou conseguir passar. Eu tinha deixado umas imagens para mostrar. Eu queria falar sobre 2 exemplos, depois aí vocês pesquisam, né, porque não vai dar para eu mostrar. Acho que muita gente viu, que foi o caso, né, do Domino Park, no Brooklyn, em Nova York, que para que as pessoas saíssem, porque Nova York ele foi um dos maiores afetados na América, né, do Norte, e com 150 mil casos até maio. Então, o que eles fizeram, né, para as pessoas poderem sair no espaço público? Eles demarcaram, é meio controverso, mas eles demarcaram, né, era um gramado muito grande, e aí eles fizeram com giz círculos
nesse gramado de 2 metros de diâmetro, e aí o espaçamento também de 2 metros, e as pessoas que vinham com as famílias para poder ficar nesse espaço público, elas tinham que ficar dentro desse espaço demarcado. Não é o ideal. A gente sabe que no espaço público é para que as pessoas possam realmente fazer, brincarem, se divertirem, passearem, mas, né, num caso de uma pandemia, foi um jeito que eles pensaram, né, para não aglomerar as pessoas, elas ficarem distantes, mas que as pessoas conseguissem ficar no espaço público. Porque também, se você não dá nenhum direcionamento, nenhuma regra para essas pessoas, elas podem se aglomerar e aí não vai ser tão ideal. Se bem que um estudo do Instituto de Pesquisa do Japão, ele viu que no espaço público é menos, né? As pessoas se contagiam 19 vezes menos do que num espaço fechado. Então, veja aí também a importância do espaço público, né, nessas ocasiões, nessas pandemias. Por isso que eu falei que quando, né, diminuir um pouco essa curva, né, começar a baixar, a gente vai começar a ver que os espaços públicos vão ser a nossa saída, né, para aliviar um pouco, sair de casa, mas ao mesmo tempo tá mais seguro, né, do que os lugares fechados, como os shoppings, né? Uhum. Então, eles fizeram essa proposta, o que deu muito certo, mesmo que no começo as pessoas acharam controversa, né? Mas foi interessante. E também tem um outro exemplo que aconteceu na Polônia, no Centro de Arte, era uma galeria que chama Centro de Arte, e ela tinha um quintal muito grande atrás da galeria. E eles começaram a deixar o mato ficar alto, porque nessa época, lá na Polônia, eles têm muita seca. Então, ele dava uma equilibrada na questão do ar, da umidade. Mas eles também queriam trazer atividades para as pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram esse grande jardim como um tabuleiro de xadrez. Então, pedaços, como se fosse o preto, né, do tabuleiro, ele ficou grande, a grama, e na parte branca, ela ficou baixinha. Então, ela ficou grande e baixo, em todo um tabuleiro. E onde a grama ficou baixa, as pessoas poderiam ir lá fazer piquenique, né, com as suas famílias, e elas estariam envoltas, né, num espaço verde, com outras pessoas, mas como tinha essa barreira desse mato alto nas laterais, isso também barrava e trazia segurança. Então, foi um jeito que eles criaram, né, de um projeto paisagístico mesmo, para trazer essa relação, tanto da segurança, para levar as atividades para esse lugar, e também para fazer essa manutenção da umidade do ar. Então, eles conseguiram equilibrar e fazer esse projeto que tem dado, foi muito certo, apareceu em alguns jornais esse projeto de paisagismo. Em outros casos, na Dinamarca, eles, se bem que a Dinamarca já tem bastante espaços públicos, mas mesmo assim, o que eles fizeram? Eles acharam que era pouco. Então, eles começaram a abrir os pátios das escolas que não estavam sendo usadas, começaram a abrir os espaços verdes privados dos condomínios para a população, né? Então, virou um espaço privado e público, não semi-privado. É lógico que eu não estou falando para a gente fazer isso aqui no Brasil, porque a gente tem outras questões que eles não têm. Então, problemas de segurança. Então, não é para a gente pegar um modelo europeu e copiar. Mas ele pode ser um exemplo para a gente repensar que modo a gente pode fazer na nossa realidade. Né? Será que talvez para a gente ampliar esses espaços públicos, né, mais para frente, a gente possa fechar as ruas de final de semana para as pessoas poderem circular? Isso é um recurso que eu acho bem interessante. Por exemplo,
fechar algumas ruas para ter um espaço, né? Se não tem uma ciclovia, não tem um parque legal, essa questão de, aqui, por exemplo, a gente tem o rio que corta a cidade e a própria população já indica onde ela quer uma área de lazer, né? Porque, por exemplo, as pessoas, né, ao longo das margens do rio, as pessoas correm, fazem caminhada, né? Poderia ser um bulevar, né? Poderia ser uma área de lazer, né, mais linear, mas as pessoas já demonstram que gostam desse lugar. Então, assim, às vezes a própria população ela já demonstra o que ela está precisando. Então, esses indicativos são muito importantes, né, para uma administração de uma cidade, entender o que as pessoas estão procurando, o que elas estão necessitando. E uma coisa que eu acho super interessante é alguns projetos que acontecem por apropriação da própria população local, né? Às vezes eles pegam áreas degradadas, onde as pessoas fazem descarte irregular de lixo, essas coisas, e eles transformam numa horta urbana, né? Num parque, enfim, numa área que eles mesmos transformam. Então, eu acho esses movimentos também interessantes porque partem de uma população que entende essa necessidade, né, e transforma lugares, porque daí as próprias pessoas vão cuidar desse lugar, porque às vezes pode até ser feito um espaço público, só que se ele não tiver manutenção e as pessoas, os usuários, né, também não cuidarem, não fizerem a sua parte, então esses movimentos que surgem, né, dos próprios usuários, eu acho super bacana, assim, muito interessante. Eu acho que nesse urbanismo colaborativo que vai ser, agora no início, uma solução, né? Nessas pequenas mudanças simples, né? Como fechar a rua ou pegar um terreno vazio e começar. Porque é lógico, se eles já não faziam antes, né? Com orçamento, agora com a pandemia, então vão falar que não tem orçamento e não vai acontecer. Mas se a população começar a mostrar interesse e também ter ser mais ativa, né, nesse sentido, de mostrar que o espaço para ela é importante, né, que o espaço público agora é importante para ela, talvez a gente vai começando com pequenas mudanças que depois pode, mais para frente, começar a rever esses conceitos e ampliar um pouco dos projetos, dos espaços livres, que hoje em dia a gente ainda tem poucos. Sim, sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre biofilia urbana, né? Que é um tema assim novo, né? Praticamente assim novo. Poucas pessoas conhecem, mas que continua nessa questão assim que né, falando um pouco sobre a pandemia, é algo a ser mais divulgado, mais conhecido, né? A biofilia urbana, ela vai ser essa junção, né, dos projetos para a cidade, do planejamento, né, com o pensamento da natureza, desse verde. Então, é como se fosse realmente uma junção, né, de trazer essa vida urbana, mas essa vida urbana não esquecendo a natureza. Então, é um equilíbrio entre essas duas partes. Isso que seria a biofilia urbana. Nos projetos, eu trouxe até aqui uma citação que eu queria falar, é do Eisenman. Ele vai falar desse projeto contemporâneo para a cidade. Ele vai falar o seguinte: já não é a tentativa de dominar a natureza, pois a tecnologia já a esmagou, mas de estabelecer uma paisagem de arquitetura onde os elementos naturais e construídos têm o mesmo valor num jogo compositivo de inversão de uma outra paisagem.
que é isso daí. Então, é essa junção, né, para formar uma nova paisagem, mas que não leve só em consideração a especulação imobiliária, o capitalismo, mas que leve também a relação da natureza. Porque, como ele diz, tecnologia para a gente fazer um paisagismo, trabalhar com a natureza, trabalhar com as tecnologias sustentáveis, nós já temos. Né? Coisas que antigamente não se tinha. Mas agora resta a gente ter essa cultura, esse pensamento de trazer essas duas coisas em equilíbrio do projeto. Né? Então, é interessante esse nome novo, né? Na verdade, Harvard que começou com esse nome, mas na real é muito simples. É só trazer mesmo essa questão da sustentabilidade para a cidade, porque quando a gente fala sustentável, todo mundo pensa assim, ai, é verde. Não é só isso, né? A sustentabilidade, ela é uma relação econômica, ela é uma relação social e também uma relação de natureza, de vegetação, ambiental. Então, ela tem esses três pilares, né, na sustentabilidade. E isso que a gente tem que colocar nos projetos, trazer para esses projetos, tanto do planejamento urbano, quanto projetos mesmo. Eu acho que quaisquer projetos que a gente vai fazer, a gente tem que começar agora a pensar. Porque senão, a gente está vendo que o ser humano, nesse momento de pandemia, a gente viu como o ser humano, ele é sensível. A gente achava que era dono do mundo, que podia fazer tudo, mas você vê, mexe com a natureza, né? Vai lá e mata, e começa a mexer com os animais selvagens que estavam lá quietos, né? Olha como a natureza ela também devolve pra gente de uma maneira que a gente também não tá gostando. Então, esse equilíbrio é muito importante. Sim, sim, com certeza. Como você falou mesmo, quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes, né, a gente fica até assim um pouco parecendo um ETzinho, né? Porque eu acho que existe ainda muita falta de entendimento sobre o que né? A sustentabilidade é você entender os recursos que você tem e preservá-los. E não é isso que a gente está fazendo, né? Você vê, em tão pouco tempo que nós passamos a não ter, por exemplo, o turismo, né? A gente vê a condição das praias, né? Em Veneza, que a água ficou transparente, dá para ver o fundo, né? Nos canais, enfim. A natureza, em pouco tempo, em poucos meses, ela mostrou o poder que tem. Então, assim, não é só a gente ter um pouco mais de consciência do nosso papel. Porque a gente pode usufruir da natureza, claro que a gente pode, mas não de uma forma assim tão predatória. Por exemplo, a Amazônia. A gente pode fazer manejo da Amazônia, né? A gente pode usar a Amazônia, mas não com esse desmatamento desenfreado que está acontecendo. Né? Então, assim, a natureza nos oferece tudo que a gente precisa, né? Mas falta ter esse conhecimento. É como você falou, é uma questão também, né? Não só em relação à natureza, mas é questão social, é questão econômica. E agora, com essa pandemia, que a gente está percebendo, né, o quanto que a gente precisava fazer essa desaceleração para entender, né, o nosso papel em relação à sustentabilidade. Eu acredito que a gente comece a desvendar um pouco mais o que é isso e fazer essa relação com a nossa vida, né? Até o pessoal aqui tá falando, né, que essa questão da sustentabilidade, né, que eles começaram a deturpar, na verdade, esse conceito e realmente é isso mesmo, virou aí, né, a Ariane falou, virou uma ação de marketing. Porque começou a virar, tudo era sustentabilidade, mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado com essa relação quando a gente fala de sustentabilidade. Por exemplo, um exemplo que as pessoas vão até achar, mas estranha, porque o carro elétrico,
por enquanto, ele não é sustentável. Porque ele pode realmente não usar né, o combustível, mas para ele ser feito, ele polui tanto, ele polui mais, que ele não está compensando. É lógico que para você ter uma tecnologia depois mais sustentável, você precisa de protótipos anteriores, que é o que eles estão tentando fazer. Mas, por enquanto, o carro elétrico ele não é tão sustentável quanto a gente acha que é. Então, a gente tem que tomar cuidado e também repensar, né, os nossos próprios hábitos. Falando em carro, por exemplo, não fiquem bravos quem tem SUV aí, por favor. Mas, enquanto a gente fala que a gente tem que melhorar a natureza, as pessoas estão indo contra, né? Porque a gente fala assim, então a gente tem que poluir menos, os modais de transporte poluindo menos. Só que daí as pessoas compram SUV que polui mais, que gasta mais. Então a gente está fazendo coisas que são muito opostas e a gente nem percebe, né, que são. Então isso que a gente também tem que repensar. Olha, minha professora. Ai, saudade. Ela falou, ótimo falar sobre as dimensões da sustentabilidade, porque é isso, né? A gente tem outras dimensões, a gente precisa olhar como um todo, né? É uma pessoa que quer ajudar, sei lá, é uma pessoa... eu não como carne. Não recriminando, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas assim... Mas isso é bom, mas você tem que ver que se você compra um iPhone, você também tá indo contra da mesma maneira. Então, não é só uma coisa, tem muitas coisas que a gente tem que repensar. Né? É difícil, eu tô falando de um celular, eu tenho um celular, né? Não tô querendo recriminar as pessoas, mas é só a gente começar a pensar até no que a gente tá fazendo, porque o duro é a gente fazer sem nem estar pensando no que tá fazendo. Isso é o complicado, né? As pessoas fazem sem nem saber da relação, ou daquela atitude que ela tá tomando, o que pode repercutir. Então, eu acho que é isso que é importante. É que assim, muitas vezes eu acho que falta informação, até tem um vídeo super bacana, que eu acho que até na época da faculdade passaram pra gente conhecer como as coisas são feitas, né? E muitas vezes a gente consome produtos que são agressivos ao meio ambiente, mas a gente não sabe, porque a gente não sabe como aquilo é feito. Né? Então, falta muito conhecimento, mas eu vejo muitos movimentos fazendo assim com que a gente tenha uma vida mais natural, né? Por exemplo, questão dos cosméticos, né? De não serem testados em animais e de várias substâncias químicas que são tóxicas e que tenha nos nossos shampoos e cremes e sabonetes, que hoje as pessoas estão conhecendo, estão exigindo que esses produtos não tenham mais, né, esses produtos que são agressivos a nós, que somos os usuários e ao meio ambiente, né, como você falou da questão do carro, tudo, tem muita coisa que a gente não pesquisa, não sabe, e consome e não sabe que ele tem um alto impacto, né, ao meio ambiente e às vezes até em relação à nossa saúde. E uma coisa que eu acho que essa pandemia está trazendo, que eu acho super positiva, é a gente entender qual é a nossa necessidade de deslocamento, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas estão fazendo home office, né? E algumas empresas vão adotar o home office, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Essa pessoa ela não vai mais precisar se deslocar tantas vezes na semana, né? Será que eu preciso viajar tantas vezes, né, num ano? Né? Será que eu não consigo ter mais atividades com a minha família, ao invés de eu sair viajar? Porque às vezes você sai viajar com a sua família, mas você não está com a sua família.
né? Então, acho que hoje a gente está começando a estreitar mais esses laços, que eu acho que estava fazendo muita falta. Então, é isso, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco, né, sobre mobilidade. E eu acho que isso também é uma questão muito ligada à sustentabilidade, a mobilidade, né? A gente repensar o quanto que a gente precisa se deslocar, né? E valorizar, por exemplo, as pessoas estão fixando, frequente o comércio local, né? Às vezes eu moro numa cidade pequena, a gente sai daqui para Campinas, para ir para São Paulo, às vezes para comprar alguma coisa, que se a gente procurar tem aqui, mas é que a gente gosta de fazer esse deslocamento porque torna-se um passeio, né? Esse passeio comercial, né? Então eu acho que a gente tem que rever isso também, né? Se é necessário tanto deslocamento. Essa relação do deslocamento realmente ela é algo a ser pensada. Eu acho que as pessoas elas estavam exagerando demais, sabe? Precisa de uma reunião, vai e volta, como se a pessoa não gastasse também com gasolina. Era uma questão de, eu preciso falar com você, ninguém mais ligava, tinha que fazer reunião, tinha que ir. Pessoas que precisavam falar, coisa que dava para falar no e-mail, mas o que elas faziam? Elas tinham que ir para São Paulo para uma reunião para falar 10 minutos e voltar. Então, essas relações que estavam muito fortes, né? A gente falava essa migração pendular, mas na verdade a migração pendular que a gente chama, não sei se aqui todo mundo é de arquitetura, mas é essa coisa de ficar de uma cidade para outra, né? Para ir e voltar como um pêndulo, né? Porque ou você vai para o trabalho, ou você vai para estudar todo dia, e você vai para uma cidade e volta para sua casa, vai para outra cidade e volta para sua casa. Essa mobilidade, né? Essa pendular, ela estava muito exagerada. Já começaram, lógico, né, que os home offices eles já existem, mas eles não eram tão fortes assim, né? Eu gosto bastante maiores, né? Empresas maiores ou empresas multinacionais. Pelo meu marido, ele faz home office, né? Mas aí são empresas que, por exemplo, o chefe dele é americano. Então, independe de onde ele esteja. Mas quando a firma ela é nacional, ficava mais difícil, né? As pessoas não tinham tanto esse home office. Agora, com a pandemia, eles começaram a repensar essa questão. Será que a gente precisa mesmo sempre as pessoas aqui? Até porque fica até mais... o orçamento é mais barato até para a empresa, porque você está gastando a sua luz, você está gastando a sua estrutura da sua casa, né? Então, pode ser que realmente as empresas comecem a adotar, né, esse sistema. E aí, eu sei que não é o tema, mas você vê que adotando esse sistema na casa, a nossa maneira de morar também vai ser diferente, né? Então, a nossa habitação vai ter que começar a repensar como ela vai ser feita, porque você tem que ter aquele local onde é do seu trabalho. Então, realmente a estrutura familiar, a estrutura da casa vai ser repensada também, eu acho. Né, se começar realmente as empresas colocarem um home office para dentro das suas casas, né? Mas voltando à questão da mobilidade, e eu adoro esse tema, né? O pessoal que me conhece sabe. E é um tema muito interessante que agora começou a se falar muito, porque como aconteceu as aglomerações nos ônibus, nos metrôs, começou a se falar muito também dessa relação da mobilidade, né? E aí a gente colocou a questão da mobilidade ativa, né, para falar hoje. Por quê? Porque a mobilidade ativa, para quem aqui não conhece, é a mobilidade não motorizada. Então, é aquela que você consegue se mover, chegar num local, mas sem motor. Então, o que seria? A bicicleta, né, as mais comuns, bicicleta, mas pode ser patins, qualquer coisa que não tenha motor. E a mais usual que é
usar a nossa própria perna. Quer dizer, né, a mobilidade a pé. E foi muito falado, eu vi uma pesquisa vendo o quanto aumentou as pessoas andando, andando mesmo pela cidade. Aumentou muito essas pessoas utilizando o transporte a pé e também de bicicletas, né? E aí, a de bicicletas vem uma problemática que a gente já tinha há muito tempo, né? E que não resolvemos ainda. Quem sabe vamos resolver, mas que são as ciclovias. Né? Porque para uma pessoa conseguir andar de bicicleta, ela precisa de uma infraestrutura. E a ciclovia é a infraestrutura para ela andar, para ela ter segurança. Né? Mas o que acontece é que as ciclovias feitas hoje em dia, a maioria, ela é para lazer. Você mesmo falou da sua cidade, que tem uma pequenininha, que é mais para um lazer. Aqui em Campinas, tem um tanto de ciclovias, mas que também não se interligam. Então, por mais que ela seja grande, por exemplo, da Norte-Sul, que a gente tem, que é uma avenida grande aqui da cidade, só que ela é feita para o lazer. Ainda ela é toda assim. Quer dizer, se você quer chegar de um ponto a outro, porque ele é um transporte, por que ela é toda curva? Não tem porquê. Né? Um ponto ao outro, a gente sabe que a reta é o mais rápido, né? O menor caminho. Então, a ciclovia ainda não é pensada, né, como um modal de transporte. E agora, né, que a gente está vendo o quanto ele seria necessário, ela precisa retomar essa questão, né, que a ciclovia ela tem que ser um modal e para isso ela tem que se conectar. Então não adianta fazer um pedacinho de ciclovia, depois um outro pedacinho de ciclovia. Ela precisa ter uma ligação. E se não der para ter uma ligação, pelo menos ela vem, interliga com um ônibus, e daí o ônibus você consegue fazer. Então a gente vai ter um sistema de modais, né? Intermodais, como a gente chama. Então isso é muito importante, porque senão a gente pode até ter ciclovia, mas por enquanto ela não funciona como transporte. E aí ela só está funcionando como um lazer, que nesse momento da nossa, que a gente está com números muito altos, essa questão das pessoas ficarem fazendo exercícios e uma cruzando com a outra na ciclovia, também ainda não é o interessante, porque aglomera muita gente de sábado e domingo, principalmente de domingo. Né? Se ela fosse um modal, não aglomerava tanto, porque seria disperso nos dias, ela seria um transporte. Então, a gente tem essa relação muito importante dessa mobilidade ativa que a gente chama. E a questão dos ônibus e dos metrôs, a gente está se falando muito, né? Ai, mas é muito ruim o ônibus. O problema é que está aglomerando demais. Está aglomerando primeiro porque foi reduzido os números de ônibus para tentar sanar que as pessoas se deslocassem, mas ao mesmo tempo elas estão deslocando. Foi o efeito contrário, aconteceu o efeito contrário com essa questão. Né? Aí aconteceu o efeito contrário, eles podiam até tirar de alguns momentos, mas na hora do pico é complicado, eles tinham que ver que tinha que deixar mais carros, né? Eu entendo essa questão de tentar coibir que as pessoas se movimentem, mas como está acontecendo, ele está prejudicando, né, mais prejudicando do que sanando o problema. Agora, a questão da aglomeração não é novidade, porque quantas vezes a gente já sabe que a gente pega um ônibus e que vai todo mundo em pé, né, e que aglomera, o metrô aglomera. Então, isso já é um sistema que já tem alguns problemas, né, porque a gente tem que ver a demanda, e aí ele tem que ser eficiente, né? Também tem aquele tripé, né? Que ele tem que ser rápido, eficiente, seguro. Se ele não tiver uma eficiência, se você não estiver com qualidade, com segurança dentro daquele modal, ele não está funcionando da maneira adequada. Né? Então, por isso que a gente está com esses problemas, mas não que o transporte público seja algo ruim. Mas nesse momento, como está funcionando, realmente está aglomerando muito, isso causa uma insegurança numa pandemia, né?
Sim, falando um pouco, né, de andar a pé. Eu falo para minha filha, né, minha filha vai de fretado na escola, né, agora está fazendo em casa as aulas, mas depois que a minha filha mais nova nasceu, ela passou aí, ela ia de carro, depois passou a ir de fretado, né? E eu falei para ela, falei, filha, a minha vida toda escolar, sabe como que eu ia para a escola? A pé. A minha mãe Eu nunca também. foi me buscar e nem me levar de carro. Eu ia a pé. Eu andava muito a pé, sabe? Assim, a minha infância, minha adolescência também, logo que eu comecei a trabalhar, eu ia de bicicleta até muitos anos. Eu ia trabalhar de bicicleta, andava muito a pé. A gente não tinha carro, então era a pé ou bicicleta, né? E minha filha a gente vai, leva, vai buscar, ou na escola, até um certo tempo foi de carro, agora vai de fretado, enfim. Não tem hábito de andar a pé. E a gente mora numa cidade pequena, né? Assim, então a gente perdeu esse hábito de andar a pé, que é uma prática super gostosa, né? Além de você evitar de tirar o carro, você está se exercitando, né? E esses são hábitos que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? E esses hábitos e são, assim, tristes porque a pessoa acaba não vivenciando o espaço público. Porque se você fica dentro do carro, você pode passar 1000 vezes no mesmo lugar, que é muito diferente se você passasse a pé e olhasse. Parece que é outro Sim, lugar, outra com coisa, né? certeza. Mas eu também não posso culpar que a nossa cultura, porque, na verdade, eu acho que as pessoas mudaram esses hábitos muito pela insegurança, né? Eu Sim, ia para a escola a pé também. Acho que todo mundo da minha escola ia, a gente saía um monte de aluno, mas saía assim de bando, assim, e descia a rua, né, para voltar para casa. Eu lembro muito disso. Mas agora, por que ninguém faz? Porque fica com medo, né? A mãe tem medo de deixar a criança sair, porque uhum, vai que aconteça alguma coisa. E se, sim, né? sim. É essa questão da segurança. Por isso que quando a gente fala de mobilidade, a gente fala de espaço público, a gente nunca pode esquecer da segurança. Porque muitas das coisas que a gente não tem hoje, que é a questão da mobilidade ativa, dos espaços públicos, desse vivenciar o espaço, muito disso tem a ver com a segurança. Né? Porque a gente também ia no parquinho brincar, no parquinho que tinha na pracinha, e hoje em dia já é menos. Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente conjunto, sempre, sempre, sempre com essa relação da segurança, porque aí as pessoas caminhariam mais. Quando a gente fala também da questão de gênero, né, das mulheres, as mulheres sentirem muito medo em andar na rua, a gente tem muito essa relação. A gente é preso na nossa própria cidade, no nosso próprio território. A gente não tem coragem de sair na rua à noite de jeito nenhum. E coisas que Uhum. em outros países eles nem pensam. Né? Você falar que você escureceu 6 horas da tarde e você não sai mais porque é perigoso. E se outra pessoa sair e for assaltada, você vai falar, tá vendo? Bem feita lá. É claro que ela foi. Não é claro. Né? A relação não era para ser assim. Mas como ela já faz um bom tempo, para a gente parece que é comum. Mas isso não é Sim, comum. Né? Então, é isso que a gente também tem que repensar nos planejamentos urbanos, essa relação, porque para a gente voltar a ter essa apropriação do espaço, a gente precisa passar por outras políticas que também não são só do arquiteto, né? sim. Ela demanda de segurança de outras partes do planejamento, da política, né? Do planejamento estratégico, mas que elas têm que estar entrelaçadas. Só que o que é mais difícil que eu vejo hoje em dia nas prefeituras, no governo, é ter essa ligação entre as secretarias. Parece que uma secretaria, ela é completa, ela fala por ela, a outra fala pela outra, e elas não se conectam. E Sim. aí, quando elas não se conectam, é que a gente não consegue ter esse equilíbrio para fazer um planejamento acontecer da maneira correta.
Assim, fora essa falta de contato, né, entre os departamentos aí, é, também tem a questão política, né, interesses políticos que também se sobressaem a muitas coisas, né? Infelizmente, a gente tem essa política ainda muito por interesse próprio, né? Não interesse da população. E as cidades têm muitos problemas, né? Eu moro numa cidade pequena, mas a gente enxerga muitas coisas, por exemplo, a questão da mobilidade. Aqui não tem como colocar uma ciclovia para meio de transporte, porque as vias são tão estreitas que não tem, entendeu? Já foi feita uma mudança no trânsito aqui, algumas vias passaram a ser de mão única, tudo, por questão do fluxo, né, que estava meio travado. Mas assim, se você falar assim, vamos colocar a ciclovia como meio de transporte, impossível. Porque dentro da cidade não tem como, né? Não tem uma largura suficiente para você colocar a ciclovia, entendeu? Então tem muitos problemas. E então, assim, a gente pensa, é tanta coisa que tem que arrumar que a gente às vezes perde a esperança, né? Não podemos perder a esperança. Não, Aqui não. a Janina está falando que a falta também, né, a falta de infraestrutura. Realmente, porque a pessoa ela não vai querer andar a pé se ela não tem uma calçada para andar, ou se a calçada é esburacada e capaz dela cair, se machucar. Ela estava falando aqui, né, que com as obras, né, do canteiro da John Boy não tem nem calçada, então fica complicada essa mobilidade. Então, a infraestrutura realmente é muito importante, a segurança, aqui também a falta de continuidade, porque é o que a gente falou da ciclovia, eles começam, mas param, fazem no outro. Até uma obra, às vezes, fica metade, ou também tem a relação também do político, que quando o político, um anterior, ele faz uma obra que foi uma coisa que teve muita propaganda para ele, o próximo político que entra, ele acaba não dando continuidade, ele acaba até deixando de lado mesmo para que não dá certo, para não lembrarem do nome do outro político. Então, essa questão também dos que a gente tem, vamos falar dos prefeitos, né? Mas pode ser de tudo, né? Federal também. Mas a gente tem 4 anos, né? É muito complicado, porque é muito pouco tempo, né? Para conseguir fazer essa continuidade. Pública, né? Obra pública, imagina o metrô, dura 10 anos. E se aí o outro, ele quiser não fazer o que o anterior estava fazendo, acaba que não tem continuidade nenhuma, fica tudo parado, e aí quem perde, como sempre, é a população. Bom, Geise, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu ficaria mais aqui, ó, nesse papo. Eu também. Assim, adoro falar sobre urbanismo. Eu adoro esse papo. A gente vai ter que marcar outra para a gente complementar o que não deu para falar hoje, porque é muita coisa, né? É muito complexo esse assunto. Então, nesses minutinhos finais, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais aí, bem rapidinho, tá acabando mesmo. Ah, meu Deus. Não, eu só queria agradecer, obrigada pelo convite. É muito gostoso falar sobre esse tema, né? É um tema muito importante, lógico, é o que eu estudo, né, de urbanismo, mas ao mesmo tempo, ela é um tema que não precisa ser da área de arquitetura, da área de urbanismo, né, para perceber. Ele é de todo mundo, ele é da população toda, todo mundo precisa desse tema, né, porque o território é de todos. Então, a gente repensar esse espaço, a gente também está repensando a forma que as pessoas começam a pensar e quem sabe, né, mudar um pouco essa forma como a gente apropria o espaço para melhor. Então, é isso que nessas discussões que a gente tem de urbanismo, eu sempre quero que a gente comece só a mudar um pouco o pensamento para tentar realmente pensar em formas melhores dessa apropriação que a gente tem com o espaço público, com a forma de mobilidade e também com a nossa forma de como que a gente está vivendo.
Sim, sim. Eu acho que em relação ao espaço público falta percepção mesmo, né? Talvez a gente ande demais de carro e não tenha mesmo essa percepção, né? A gente sai tropeçando na calçada, mas tá ok, né? Ou às vezes nem ter calçada, tá ok. Ah, não tem uma área de lazer, tá ok. Por enquanto a gente estava aceitando muito isso, porque também eu acho que é falta de percepção, a falta de exigir esses espaços que sejam problemas, né? Mas quem sabe, né, nesse mundo pós-pandemia, a gente possa ter um mundo melhor e mais voltado, né, para o urbanismo, que é uma extensão da nossa casa, né? Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos assim tão construtivos, né, com temas tão importantes que às vezes as pessoas não conhecem, né? Talvez outras pessoas que não são da nossa profissão também possam conhecer um pouquinho mais. E então, assim, muito obrigada, obrigada para todo mundo que participou. Estava vendo aqui os Eu que recadinhos. agradeço. Muito obrigada a todos que participaram. Vou deixar disponível para quem quiser assistir depois também. E dizer que a gente vai ter que enfrentar mais um pouco, né, esse período, mas eu acho que a gente vai aumentar a nossa percepção sobre muita coisa, como você falou, até sobre o nosso modo de morar, né? E também acho que em relação ao modo de viver nas cidades, né? Então, um beijo, Geise, brigadão, Beijo, gente. e um beijo para Obrigada. todo mundo que participou e até a próxima, tá Beijo, bom? tchau, tchau. Beijão, tchau. A Geise é uma fofurinha, né? Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima.